Olá, sou a professora Fernanda de Freitas Aníbal, do Departamento de Morfologia e Patologia da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. E eu sou o professor Edinaldo Brigante Pisolato, do Departamento de Computação da Universidade Federal de São Carlos. Quando iniciou a pandemia da Covid-19, todo mundo já sonhava com a vacina. Eu, que não sou da área de saúde, não fazia ideia de como é que eram as plataformas de desenvolvimento de vacinas e nem sabia a quantidade de vacinas que estavam em desenvolvimento no mundo. Hoje eu já sei que em outubro de 2020, segundo a London School of Hygiene and Tropical Medicine, havia pelo menos 248 vacinas em desenvolvimento. A maioria delas baseadas nas 4 principais plataformas de desenvolvimento de vacinas, ou seja, as baseadas em vírus, vetor viral, genética ou baseada em proteína. Naquela época, em outubro de 2020, as baseadas em vírus inativado já eram 14 e de vírus atenuado 4. As baseadas em vetor viral replicante, 20 e não replicante, 33. As baseadas em genética em RNA, 32 vacinas. E as baseadas em DNA, 19. As baseadas em proteína, subunidade, 76 iniciativas de desenvolvimento de vacinas. E as baseadas em virus-like particles, ou VLPs, 15. E ainda existiam outras 35 iniciativas baseadas em outras tecnologias. Para que possamos entender um pouquinho sobre como uma vacina tem essa capacidade de estimular o nosso corpo a nos proteger contra doenças, vamos apresentar as tecnologias e também conhecer um pouquinho sobre as nossas células. Então, para começar, vamos conhecer uma célula. Esta figura é uma representação simplificada da célula humana, onde as estruturas e as organelas intracelulares estão aqui demonstradas. Vamos destacar aqui o núcleo e os ribossomos. O núcleo, que armazena o material genético, faz cópia desse material e envia para o ribossomo, através de um mensageiro, que é conhecido como RNA mensageiro ou mRNA. O ribossomo transforma o código da mensagem recebida do RNA mensageiro em proteína, como apresentado nessa figura, com o agrupamento de aminoácidos na formação de uma cadeia polipeptídica. E agora vamos conhecer um pouquinho sobre os vírus. O que são vírus? São organismos que possuem material genético que está dentro de uma cápsula ou capsídeo e pode essa cápsula estar dentro de um envelope. O vírus que não tem envelope é conhecido por vírus nu. E o vírus envelopado é o qual possui essa proteção para o material genético e o seu capsídeo. A importância desse vírus envelopado são as suas proteínas de superfície, que são, na sua maioria, as responsáveis pela interação com os nossos receptores celulares, o que permite a entrada dos vírus nas nossas células. Os vírus são bem diferentes uns dos outros. Na natureza, existem vários tipos de vírus, como HIV, ebola, herpes, raiva, hepatite B, influenza, que causa um tipo de gripe, e o coronavírus. Nessa figura, temos aqui representado uma figura tridimensional do coronavírus com seu material genético, que é de RNA, e destacamos aqui as proteínas de superfície com destaque para a spike, que também é conhecida por proteína S. O material genético de um vírus, ele é constituído de DNA ou RNA, que são códigos responsáveis por montar um outro vírus parecido, mantendo suas principais características. Um vírus
que tem material genético mais proteína. Ele precisa controlar uma célula para gerar novos vírus, já que ele não consegue se replicar sozinho. E por isso ele também é conhecido por parasita intracelular obrigatório. Para controlar a célula, o vírus precisa primeiramente se conectar a ela. Nesta figura, representada pelo SARS-CoV-2, o coronavírus que causa a Covid-19, temos a interação da sua proteína de superfície com o receptor celular, expresso na membrana das nossas células. A conexão entre o vírus e a célula, no caso do coronavírus, ocorre através da proteína spike com o receptor AC2. Funciona como uma chave abrindo uma fechadura. Abriu, entrou. O ciclo do vírus, ele depende dessa conexão desses receptores celulares com as proteínas de superfície dos vírus. Então, em primeiro lugar, ocorre a conexão com as nossas células. Depois, o vírus penetra na célula. E aí, ele injeta o seu material genético no núcleo da célula, permitindo com que essa célula fabrique novos vírus. E quando a quantidade de vírus é muito grande, ocorre a explosão dessa célula. E assim, os novos vírus são liberados para que possam infectar outras células. Existem algumas formas de proteção. Uma delas é o distanciamento social e também a intensificação das medidas de higiene. A outra é proteger as células para que o vírus não entre em contato com elas caso ele penetre no nosso corpo, que seria o caso das vacinas. E também tem os remédios, né? Uma iniciativa interessante que vale a pena mencionar é do desenvolvimento do remédio baseado em anticorpos monoclonais, que está na fase 3 de testes da AstraZeneca, o AZD7442. O foco do nosso vídeo é no desenvolvimento de vacinas. A ideia principal das vacinas é fazer com que o nosso sistema imunológico construa fechaduras falsas, chamadas de anticorpos, que se conectam com as proteínas dos vírus, as chaves. Se todas as chaves estiverem ligadas às fechaduras falsas, não haverá possibilidade do vírus se conectar com as verdadeiras fechaduras, no caso do coronavírus, o receptor AC2 das nossas células. Para fazer as fechaduras falsas, é preciso que o nosso sistema imunológico conheça bem o vírus, ou a proteína spike, que no caso do coronavírus, é a responsável pela interação e conexão com as nossas células. Mas isso leva um tempo. Por isso é uma boa ideia apresentar o coronavírus, ou a proteína spike, para que o nosso sistema imunológico desenvolva os anticorpos e não corramos o risco de ficarmos doentes. Para melhor entender, vamos conhecer as tecnologias para a produção de vacinas na corrida contra a Covid-19. Nessa corrida para a vacina da Covid-19, em outubro de 2020, haviam 248 vacinas em desenvolvimento, segundo a London School of Hygiene and Tropical Medicine. Dentre as plataformas, podemos destacar 4. Aquela que utiliza vírus, ou vetor viral, ou uma vacina genética, ou uma vacina proteica. As vacinas baseadas em vírus são aquelas que utilizam como base o próprio vírus. Podem utilizar o vírus inativado ou atenuado. O vírus atenuado, é um tipo de vírus enfraquecido, é aquele modificado geneticamente, ou por ter sofrido mutações ou deleções de alguns genes. Isso tudo com o objetivo de torná-lo inofensivo, ou seja, diminuindo bastante o risco de infecção.
Dessa forma, nosso sistema imunológico entrará em contato com o vírus e terá tempo para aprender sobre sua estrutura completa e se preparar para quando ocorrer a invasão. Uma outra tecnologia de vacinas baseada em vírus utiliza o vírus inativado, que é aquele cujo material genético do vírus foi destruído ou seriamente danificado por processos químicos, ou por calor, ou por radiação, com o objetivo também de torná-lo inofensivo, diminuindo bastante o risco de infecção. Assim, nosso sistema imunológico entrará em contato com o vírus inativado e terá tempo para aprender sobre sua estrutura completa e se preparar para quando ocorrer a invasão. Uma outra tecnologia utilizada é chamada de vacinas de vetor viral, que são baseadas em um vetor viral que utiliza um outro vírus, no caso um vírus atenuado, como meio de transporte para carregar o material genético que codifica uma proteína-alvo. No caso do coronavírus, a proteína spike, ou também chamada de proteína S. Esse vetor viral pode ou não conter trecho de código genético, que induz as células a gerar outras cópias dele. Assim, ele pode ser chamado de replicante ou não replicante. O trecho do material genético responsável pela codificação da proteína spike é recortado do coronavírus e inserido no vírus transporte, que levará até as nossas células. Aí, as células que receberem o material genético do vírus passarão a produzir a proteína spike, no caso da vacina para a Covid-19. E o nosso sistema imunológico terá tempo para aprender sobre a proteína spike e se preparar para quando ocorrer a invasão. O sistema imune passa então a reconhecer a proteína spike como um antígeno, produz anticorpos que farão a neutralização do vírus, impedindo que a infecção ocorra. Uma outra plataforma são as vacinas genéticas, que podem ser baseadas em RNA ou DNA, que são os materiais genéticos que constituem esses vírus. O que interessa é apenas o trecho do material genético responsável pela produção da proteína de ligação dos vírus com a célula, no caso do coronavírus, a proteína spike. Neste caso, não há um vírus responsável pelo transporte do material genético. Alguns exemplos de vacinas que estão sendo desenvolvidas nesta plataforma são das farmacêuticas Pfizer e Moderna, que são baseadas em RNA mensageiro. O trecho do material genético responsável pela produção da proteína spike é colocado em uma gotícula de gordura, chamada lipossomo, que vai ser inserido no nosso corpo e permitirá que esse material chegue até as nossas células. Assim, o RNA mensageiro contido nos lipossomos vai orientar o nosso ribossomo a produzir a proteína spike, a qual é demonstrada aqui pelo agrupamento dos aminoácidos na formação da cadeia polipeptídica. Uma vez essa proteína sendo produzida, ela vai estimular a produção de anticorpos contra o coronavírus. E assim, o nosso sistema imunológico entrará em contato com a proteína spike de forma específica e terá tempo para aprender sobre ela e se preparar para quando ocorrer a invasão. Uma outra plataforma no desenvolvimento das tecnologias de vacina são as vacinas de proteína. Neste tipo de vacina, as proteínas da cápsula do coronavírus são injetadas diretamente no corpo. Aqui nessa representação, nós temos a proteína spike em conjunto com a proteína M, mas pode ser somente a proteína spike. Essas proteínas, conhecidas por subunidades, são produzidas de forma separada e podem ser injetadas juntas para estimular a produção de anticorpos específicos, antiproteínas S e M, e dessa forma neutralizar o coronavírus. Existe ainda, dentro da tecnologia de vacinas de proteína, uma outra possibilidade chamada Virus-like Particles. Seria o equivalente a construir um vírus artificialmente, sem o material genético.
como demonstrado nessa figura. Dessa forma, o nosso sistema imunológico entrará em contato com as proteínas e terá tempo para aprender sobre elas e se preparar para quando ocorrer a invasão. O objetivo das vacinas, apesar de utilizarem diferentes tecnologias, é o mesmo: fazer com que o sistema imunológico aprenda sobre o vírus ou sobre a proteína responsável pela ligação do vírus com a célula e crie anticorpos, que devem neutralizar os vírus e impedir que eles entrem nas nossas células. Bom, nós vimos que as vacinas podem ser subdivididas em 4 principais plataformas: as baseadas em vírus, em vetor viral, as genéticas e as baseadas em proteína, que têm as suas subclassificações. Mas também podemos entender essas plataformas ou essas vacinas de uma outra forma. Por exemplo, as vacinas baseadas em vírus e as vacinas baseadas em proteína têm uma coisa em comum: as células humanas não vão fabricar essas proteínas externas. No caso do coronavírus, a proteína spike. Se a gente observar as vacinas baseadas em vírus, como é o próprio vírus que está sendo apresentado para o nosso sistema imune, são proteínas naturais. No caso das vacinas baseadas em proteína, elas são desenvolvidas artificialmente. Nos dois casos, repetindo, as nossas células não vão fabricar as proteínas. Já as vacinas de vetor viral e as genéticas pressupõem que as nossas células vão fabricar essas proteínas externas. No caso do coronavírus, a proteína spike. E aí, nós temos de novo uma subclassificação. As baseadas em vetor viral, elas utilizam outro vírus como meio de transporte do material genético. Já as genéticas utilizam o lipossomo, aquela gotícula de gordura que vai levar o material genético para as nossas células. E aí, elas vão fabricar as proteínas. Como leigo que estudou um pouco essas tecnologias, vou fazer algumas considerações. Eu diria que as baseadas em vírus atenuados são mais arriscadas, porque o vírus atenuado é como se fosse um vírus com as pernas quebradas. E se está com a perna quebrada, ela pode sarar, né? E aí há um grande risco do vírus se tornar mais agressivo com essas modificações genéticas. Isso talvez explique o baixo número de iniciativas de desenvolvimento de vacinas baseadas em vírus atenuado. As baseadas em vírus inativados são interessantes porque a logística de distribuição é bem mais simplificada. Um simples refrigerador consegue armazenar as vacinas. E como o vírus é inativado, então se ele for bem inativado, o risco de infecção é baixo. As baseadas em vetor viral, se o vetor é replicante, perde-se um pouco o controle do processo, já que os vírus que fazem o transporte do material genético podem se replicar indefinidamente. Já os não replicantes não apresentam essa característica. Entretanto, é importante notar que as vacinas baseadas em vetor viral utilizam outro vírus, e esse outro vírus pode já ter sido alvo do sistema imune das pessoas. Portanto, ele pode ser atacado enquanto estiver fazendo o transporte do material genético do SARS-CoV-2 para desenvolvimento da spike, que pode diminuir a eficácia da vacina. Já as genéticas, elas precisam de temperaturas bem mais baixas, mas elas são muito rápidas no desenvolvimento, como a gente viu as iniciativas da Pfizer e da Moderna. Ambas, aliás, baseadas em RNA, que não prevê ou não se cogita a interação com o material genético humano. Então, baixo risco, mas uma logística complicada.
E também as baseadas em proteína prevêem que o desenvolvimento da proteína é feito fora do ser humano. Eu preferiria utilizar o maquinário humano, já que somos 7 bilhões de habitantes, e parece ser mais interessante fazer com que a receita da produção das proteínas sejam colocadas para cada um dos 7 bilhões de habitantes e que as células desses seres humanos façam a produção das proteínas. Aqui podemos ver as 10 principais vacinas que já passaram ou estão em fase final de avaliação da fase 3 de testes, né? E dentre elas, a gente pode observar que a Moderna e a Pfizer são baseadas em RNA. As da Universidade de Oxford, AstraZeneca, em parceria inclusive com a Fiocruz, a da Janssen, em parceria com a Johnson & Johnson, a CanSino, Beijing Institute, e a Sputnik, em parceria com o Instituto Gamaleya, utilizam vetor viral não replicante. As da Sinopharm e a Sinovac, essa em parceria com o Instituto Butantan, utilizam o vírus inativado. E a da Novavax é baseada em proteína de subunidade. Na corrida para a vacina da Covid-19, temos várias fases que são necessárias para o desenvolvimento da vacina até que ela possa ser utilizada nos seres humanos. A primeira fase é conhecida por fase pré-clínica, onde ocorre a descoberta do antígeno, ocorre o preparo da formulação dessa vacina e posteriormente são realizados testes em animais de laboratório. Na fase 1, ocorrem os primeiros testes em voluntários humanos, em grupos pequenos, de 10 a 100 pessoas. Nessa fase, há a verificação de segurança, resposta imune e dose ótima. Na fase 2, grupos de 100 a 1000 pessoas são avaliados. O foco é maior em segurança e avaliação da potência da resposta imune. A fase 3 é considerada a última fase no desenvolvimento da vacina. É uma fase em larga escala. Ocorre com o teste em 1000 a 10.000 pessoas. Nesta fase, ocorre a análise da eficácia quanto à resposta imune e avaliação de segurança em uma população mais variada. Posterior à fase 3, ocorre o licenciamento pelas agências reguladoras dos países, no caso do Brasil, a Anvisa, que permite a fabricação em larga escala, e o monitoramento para verificação de segurança e eficácia. Aqui constam alguns sites para consultas. E gostaríamos de agradecer ao professor Dr. Auro Nomiso, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP, por nos ceder algumas figuras que foram utilizadas nessa apresentação.